promotor de justiça especializado de Montenegro, Dr. Tomás Henrique de Paula Coleto, fala desde quando a promotoria pública trata do assunto de patrimônio público, prédios públicos em Montenegro. A preocupação do Ministério Público vem desde 2008. Na verdade, o Ministério Público já se preocupa com a preservação do patrimônio histórico-cultural há muito tempo, já vendo acompanhando desde a década de 90, por exemplo, os processos de preservação da Estação da Cultura. Mas, a partir de 2008, o Ministério Público passou a ter maior atenção com relação à política pública mesmo do município. O que o município estaria fazendo para resguardar os prédios históricos que estariam em risco de demolição, em risco de destruição? E isso foi motivado pela própria comunidade. Representantes da sociedade civil vieram ao Ministério Público externar preocupação que dezenas de imóveis estariam em risco de desaparecerem, em risco de demolição. Eles manifestaram que existia já um catálogo preliminar de prédios históricos na cidade, mas a maioria desses prédios históricos ainda não estava tombado e, portanto, havia, com relação à quase totalidade desses imóveis, um sério risco de demolição. E eles pediram, então, que o Ministério Público tomasse providência junto à administração municipal para cobrar da administração municipal medidas de acautelamento, de proteção, de preservação desses prédios históricos. Bom, no final de 2009, então, nós recomendamos ao prefeito municipal de que ele, antes de tomar qualquer medida de demolição desses prédios que estão previstos nesse catálogo preliminar, fizesse uma análise técnica, avaliasse o valor histórico e cultural. E se houvesse um valor, um valor histórico e cultural, não procedesse à demolição desses prédios. E eu ainda solicitei na época que fosse encaminhado cópia de cada pedido de demolição ao Ministério Público. Por quê? Porque no momento que o Ministério Público tivesse ciência da demolição previamente, poderia tomar alguma medida judicial, extrajudicial ou até mesmo judicial de impugnação da atitude ou do ato de demolição. No entanto, o que nós vimos a partir daí, pelo menos até o momento, com as informações que nós temos, os documentos que nós temos, foi na verdade um desinteresse da administração pública em querer efetivamente cumprir o seu dever constitucional de preservar e proteger o patrimônio cultural. É dever previsto no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal, a obrigação do poder público de promover e proteger o patrimônio cultural, inclusive adotando medidas de acautelamento. A recomendação, portanto, tinha por objetivo dar ciência formal deste dever que estava sendo descumprido e, portanto, da necessidade de passar a cumprir este dever. E deixou claro na recomendação as consequências, inclusive de possível responsabilização por improbidade administrativa. No entender do Ministério Público, até o presente momento, com as provas que tem, existem indicativos sérios no sentido de que a administração pública agiu com desinteresse, se omitiu, não houve o interesse efetivo de cumprir este dever constitucional. Tanto é que fomos surpreendidos na virada de sexta para sábado, do dia 6 para o dia 7, com uma demolição de um prédio histórico centenário que abrigou a antiga biblioteca municipal, um prédio que estava nas imediações da prefeitura e da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Então, a partir daí, o Ministério Público ficou claro com essa demolição, o Ministério Público, este efetivo desinteresse em adotar medidas de cumprimento do dever constitucional. E, diante disso, instaurou o inquérito civil para apurar responsabilidade por improbidade administrativa. O inquérito civil agora, ele se iniciou com cópias de todo o inquérito anterior relativo à preservação do ambiente cultural, e nós estamos analisando a necessidade ou não de novas diligências, de novos documentos ou não, para verificar que medidas judiciais nós iremos adotar.
Durante esse período, de 2009 até agora, houve alguma manifestação do Ministério Público para saber se a Prefeitura estava observando essa recomendação? Houve diversas manifestações do Ministério Público. Nós temos aqui, não se trata, portanto, de uma recomendação que foi encaminhada em 2009 e depois não foi reiterada. Ao longo do ano de 2010, em pelo menos 2 a 3 oportunidades, nós oficiamos ao prefeito para que informasse expressamente que medidas estava adotando. E, infelizmente, o prefeito ele não respondeu a respeito da recomendação, não respondeu textualmente a respeito do cumprimento da recomendação, tanto que ao final do ano de 2010 nós realizamos uma audiência aqui na Promotoria de Justiça e deixamos claro que se a recomendação não fosse cumprida, nós iríamos entrar com uma ação judicial. Infelizmente, o prefeito encaminhou logo em seguida um ofício dizendo que constituiu uma comissão inventariante para adotar essas medidas acautelatórias, e o que se vê na verdade é que esta comissão não foi ouvida, que essa comissão não deu um parecer e que, ao que tudo indica, essa comissão era muito mais para tentar demover o Ministério Público de entrar com uma ação judicial do que efetivamente para preservar o patrimônio histórico e cultural. Tanto que se colheu informações de que essa comissão passou meses sequer sem iniciar os seus trabalhos. O inquérito pode dar sequência com uma ação civil pública. Na legislação, que pena é prevista para um julgamento desfavorável ao administrador? No caso de ser ajuizado uma ação civil pública e ao final vir a ser condenado o agente público, são várias medidas de sanção previstas, dentre elas multa de até 100 vezes o salário, os vencimentos do agente público, além da necessidade de reparar, de indenizar pelo dano ocorrido, além de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público. Quais são os prazos legais para o inquérito e depois para a ação civil? O prazo legal para o inquérito é de 90 a 180 dias. No entanto, o Ministério Público, com os elementos que tem, entende que muito antes desse prazo será possível dar à comunidade uma resposta. A ação civil pública ela corre os prazos do judiciário. Vai ter que ocorrer uma defesa preliminar, depois recebimento da denúncia, instrução, né? E, portanto, não tem como se prever uma data para o julgamento. Até porque nem depende mais aí do Ministério Público, mas sim do andamento do Judiciário. Para o Grupo Progresso de Comunicação, JB Cardoso.